Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de Advanced de PLSQL. Capítulo 8, vamos falar sobre Direct and Indirect dependência de objetos em banco de dados Oracle, ok? No banco de dados Oracle, a dependência direta e dependência indireta entre objetos se referem-se à maneira como os objetos, views, procedures, functions, triggers e outros estão interrelacionados. Unidades de programa do PLSQL, bem como outros objetos do banco de dados, como views e outros, podem se referir a outros objetos de banco de dados em sua seção procedural. Vocês já devem ter, para estar fazendo esse curso, né, saber o que é uma trigger, uma function, uma procedure, uma sequence e outros objetos, ok? Disse que a unidade de programa que faz a chamada é dependente das unidades de programa de chamadas, conhecida como os objetos referenciados. Se a nossa tabela, por exemplo, employers, que nós usamos para esse treinamento, e a departments, também usadas para esse treinamento dentro do esquema HR, são as tabelas bases usadas na criação de uma view, por exemplo, vamp, então a view é dependente das tabelas employers e departments, tá certo? Uma sequence pode ser um objeto referenciado também. Um corpo de pacote é sempre um objeto dependente, as nossas packages, tá certo? A dependência do banco de dados pode ser classificada como direta ou indireta, que é o que eu vou demonstrar no exemplo abaixo. Considere três objetos, P, M e N. Se o objeto P referencia o objeto M e o objeto M referencia o objeto N, então P ele é indiretamente dependente de M e indiretamente dependente de N. Tá certo? Opa, desculpa. Se o objeto M for referente ao objeto N, então P é diretamente dependente de M e indiretamente dependente de N. Vamos para o exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá certo? Vou criar uma tabela aqui, ó, chamada clientes, ok? E agora, pessoal, eu vou criar uma view que me traz somente o ID e o nome da minha tabela clientes, ok? Olha só. Beleza. Então, criando uma view dependente diretamente da tabela employers. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma tabela e criei uma view que é dependente diretamente da minha tabela clientes. Tá certo? Aqui, a view VW clientes tem uma dependência direta da tabela clientes. Vamos agora para uma dependência indireta, que eu vou fazer o exemplo criando uma procedure que usa essa view. Então, olha só. Vou fazer uma procedure que me faz um select dentro da view. Então, essa procedure ela vai ser diretamente dependente da view VW clientes, só que ela é indiretamente dependente da minha tabela clientes, ok? Vou executar a procedure só, ok? Depois, se eu quiser chamar a procedure, vocês vão ver os dados, mas o importante é vocês entenderem essas três situações, né, que acontecem. Então, neste caso, listar clientes depende diretamente da view VW clientes. E listar clientes depende indiretamente da tabela clientes, da nossa procedure. Então, a nossa procedure, ela depende diretamente da nossa view, mas ela depende indiretamente da nossa tabela clientes, certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Opa! Se eu quiser
visualizar as dependências de um objeto. Então, eu vou visualizar as dependências do meu objeto listar clientes. Olha só. Listar clientes, eu tenho uma procedure, né? Que ela está diretamente ligada à minha VW clientes, a uma view. Eu tenho aqui outras tabelas clientes também, listar clientes, que está em cada uma package e a outros objetos. Tá, okay? Então, o que é mais importante para nós é isso daqui. Tá certo? Vamos para outro exemplo aqui. Vou dar um drop na minha tabela clientes. Eu vou criar minha tabela clientes novamente. Ok? Vou dar um insert em alguns dados. João e Maria. E agora eu vou criar uma view que depende diretamente da tabela clientes. Ok? Fazendo um exemplo muito parecido. Vou criar uma procedure que depende da view, mas ela é indiretamente da minha tabela clientes. Praticamente quase o mesmo exemplo. Criada com sucesso. Ok? E agora vou executar aqui o meu listar clientes, que é a minha view. Tenho que usar o output, né? Habilitar o output para poder listar esses dados e verificando as dependências do meu listar cliente e da minha view VW clientes. Olha só. Então tem o meu listar clientes, é uma procedure que está referenciada à minha view VW clientes, que é uma view do tipo hard. E o meu VW cliente é uma view que está referenciada à tabela clientes do tipo hard. Essa dependência do tipo hard significa uma dependência forte que é reconhecida pela Oracle. Se uma desses objetos for alterado ou deletado, vai invalidar os demais objetos, tá certo? Dependência de indiretas não aparecem explicitamente com um só comando, mas se você rastrear em cadeia, você pode achar mais objetos, tá certo? Então, pessoal, isso daqui é uma aula mais conceitual, então mais para vocês entenderem a diferença de objetos indiretamente e diretamente relacionados entre si, tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.